Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Tenho certeza disso. Vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ressaltar aqui a presença, me lembra o nome do pastor Ailton. Suziel. Deus abençoe, que alegria, pastor da Assembleia de Deus, nós louvamos a Deus pela tua vida. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida, servo de Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E quero ressaltar aqui a presença dos nossos irmãos Jonatas, que alegria receber vocês. Fiquem em pé, por favor. Eles começaram aqui na comunidade, estavam lá no Rio Grande do Sul e agora estão retornando. Que alegria receber vocês, né? E a pequenininha já está assim, grandinha. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. É nessa palavra que meditaremos nessa manhã, bem rapidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: pois é Deus quem realiza ou efetua, dependendo da versão da Bíblia, pois é Deus quem realiza, quem efetua, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual nós, brilham como estrelas no universo. Em outra versão da Bíblia diz, são luzeiros. Em outra versão diz, são luminares, como estrelas no universo. Amém. A minha mensagem hoje tem esse título: descubra o seu propósito. O apóstolo Paulo fala aos filipenses, irmãos, de que é Deus quem efetua, quem gera, olhe para mim, tanto o querer quanto o realizar. Isso quer dizer que Paulo está nos ensinando que quando a vontade surge no nosso coração, quando o desejo aparece no nosso coração, se nós já descobrimos o nosso propósito, e a nossa vida é de acordo com a vontade de Deus, até essa vontade surgindo, já é Deus fazendo ela aparecer. E na hora de realizar, é Deus também nos movendo para a realização. Você consegue entender isso? A palavra no original aqui, grego, é enérgio, que significa, vem de energia mesmo, significa ativação. O que é que Paulo está dizendo? Que para que vivamos a vontade de Deus, porque ele diz assim, né? É Deus quem efetua o querer e o realizar, para que a gente viva na boa vontade dele. Isso quer dizer que começa em Deus, tudo aquilo que nasce no nosso coração, e se conclui em Deus, quando a gente realiza essa vontade do coração. Mas olhe para mim, isso precisa estar combinado com a boa vontade dele. Isso é viver um propósito. Então, quando no meu coração nasce o desejo de abençoar alguém, isso nasceu no Senhor, o meu desejo, e quando eu realizo isso, isso está sendo concluído em Deus. Isso é viver propósito. A palavra enérgio, que vem de energia, diz que então Deus gera no nosso coração uma energia para que na execução isso cumpra a vontade do Pai. Quantas pessoas, irmãos, que não descobriram ainda o seu propósito, sabe por quê? Você ainda não fez um dispositivo do teu coração aparecer, para que desde o primeiro momento em que você tem um desejo, esse desejo já comece no Senhor. E quando você coloca isso em prática, isso se conclui no Senhor. E por isso as pessoas estão fazendo tantas perguntas: o que é que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E o questionamento que eu acho que a gente deve fazer no nosso coração é: meu Deus,
Quando um sonho nasce no meu coração, é o Senhor quem está colocando esse sonho? Quando eu coloco em prática um sonho, é o Senhor quem colocou o sonho e agora está comandando a minha realização? Porque quando eu vivo assim, irmãos, eu estou vivendo o propósito dele. Porque Paulo está dizendo que tanto o querer quanto o realizar, Paulo está dizendo que o começo de tudo, que é o desejo, a vontade, quanto o executar, tudo isso tem que estar combinando com a boa vontade de Deus. Tudo começa nele, tudo finaliza nele. Isso é viver um propósito. Aí ele conclui dizendo que quem vive assim, vocês lembram que a gente leu? Não murmura, não reclama, não vive uma vida de queixa. O que isso me faz concluir? Quem ainda não descobriu o seu propósito de acordo com a vontade de Deus, de fato, vai viver uma vida de amargura, de reclamações. Aí Paulo diz, sabe o que distingue vocês que já descobriram o propósito? Por isso não vivem uma vida de reclamação, de amargura? Vocês que entendem que quando a vontade nasce no coração, foi Deus quem colocou. Quando você realiza esse sonho, essa vontade do seu coração, foi Deus quem te ajudou a realizar. O que distingue vocês das outras pessoas é exatamente o propósito. Por isso que vocês são como luzeiro. É isso que ele diz, né? Por isso que vocês são como luminares em meio a um mundo de trevas. Quando nós descobrimos o nosso propósito, irmãos, nada mais faz sentido. Tudo que a gente faz, até quando a gente escolhe a nossa profissão, até quando a gente olha para a nossa família, para o nosso casamento e entende, Deus me colocou como marido dessa mulher, como esposa desse homem para melhorar a vida dela, a vida dele. Deus me colocou como pai dessa família para ativar esses meninos e essas meninas para a próxima geração. Deus me colocou nessa família, esse aí é meu pai, essa aí é minha mãe, porque eu preciso contribuir com a bênção dessa família. Pronto, essa pessoa descobriu o seu propósito. A sua vida de ativação sempre começa na vontade de Deus, se conclui na vontade de Deus. É o querer e o realizar. Aí nada mais faz sentido. Tudo tem a ver com o propósito. Aí ele diz, então isso vai distinguir vocês. Vocês serão como luminares, serão como farol, serão como luzeiros, em meio a um mundo totalmente voltado para as trevas. Por quê, gente? Olhe para mim, porque na vida comum, na vida das pessoas comuns, os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos de vida não têm nenhuma relação em cumprir a vontade do Pai Celestial. Perceba se não é. Olhe para as pessoas comuns. Se o desejo, a vontade, o sonho tem a ver com o bem comum, é só a gente olhar para o país que a gente vive. Quero te fazer uma pergunta bem sincera. Você está feliz com o país que você vive? Quando você olha para as políticas públicas da nossa nação, aqueles que estão em autoridade, não é de agora não, tá, gente? Porque já tem um tempo que a nossa nação ela vive uma espécie de masoquismo. Já percebeu como é no Brasil? Quando as coisas vão parecendo que vai melhorar, aí alguém toma uma decisão, faz alguma coisa, aí tudo ruim de novo. Por quê? Deixa eu te dizer por quê. Porque o desejo e sonho do coração de quem está em autoridade não é o bem comum. Gente, olhem para as nações mais prósperas do mundo. Olhem para as nações onde nós brasileiros em algum momento estamos pensando, se eu migrasse para lá, eu acho que seria melhor. Olha a diferença, por exemplo, que essas nações e essas autoridades, eu quero abrir aqui um parêntese, porque alguém vai dizer, pastor, mas em todo lugar tem gente corrupta. Pastor, mas em todo lugar tem gente que busca seu próprio interesse. Também, isso é comum, isso, olha para mim, isso é natural do ser humano. Nós seres humanos, a palavra do Senhor diz, em Gênesis capítulo 6, que o nosso coração, ou seja, todos nós, eu, você, o nosso coração, ele é sempre inclinado para o mal. Então essa é uma questão do ser humano. O ser humano sempre ele vai ter o seu coração inclinado para o mal, Gênesis capítulo 6. Mas olha as nações mais prósperas do mundo, onde o seu povo vive bem. Porque, gente, seria muito prazeroso se na nossa nação a gente pagasse imposto
infelizmente a carga tributária mais alta do mundo em alguns aspectos, seria muito feliz para nós brasileiros. Já imaginou? A gente pagar a quantidade de imposto que a gente paga e a gente vê serviços que melhorassem a nossa vida, segurança pública, educação. Já imaginou? A gente olhando, por exemplo, serviços do SUS, funcionando mesmo, com a carga que a gente paga de imposto. Por que em outras nações, que são até menos potenciais que o Brasil, porque gente, o potencial que a gente tem de riqueza, meu Deus. Mas qual é a diferença? Eu vou dizer qual é a diferença. Existem sim pessoas mal intencionadas, corruptas, só que no geral, quem está ali pensa no geral mais do que as autoridades brasileiras em melhorar a vida das pessoas. Você já foi na Europa, você já foi em outro país mais desenvolvido? Olhe como são os serviços para a população. Já já você vai entender por que eu estou entrando nesse assunto, tá? Porque olhe para mim, se Paulo está dizendo que tanto querer quanto realizar é combinado com a vontade de Deus, quando nós estamos cumprindo nosso propósito, a vontade de Deus qual é, gente? Que o ser humano viva bem. E já já você vai entender com mais clareza no texto que eu vou trazer. Então seria muito bom, né? Se nós vivêssemos em um ambiente onde o início do sonho e a conclusão do sonho fosse para favorecer a coletividade. Mas infelizmente não é. E isso é o que traz as mazelas, né? Mas olha, eu estou falando de política pública, mas deixa eu te dizer, isso acontece também no núcleo menor, dentro da família. Por que algumas famílias sofrem, gente? Porque entenda, Deus colocou um marido e uma mulher como pais de filhos dentro de uma família. Sabe quando é que essa família é abençoada? Quando essas pessoas cumprem o seu propósito pensando mais nos outros do que em si. Quer ver famílias que sofrem? Pessoas egoístas. Quando o bem maior não é o bem da família, é o seu próprio bem. E nunca nós vivemos um tempo tão hedonista na história da humanidade, né, gente? Paulo fala dessa distinção, ele diz, olha, quem vive o propósito é como luzeiro, porque no normal, no comum, na verdade, está todo mundo dentro de um ambiente de trevas. E é assim. Sabe quando é que a família falha? Sabe quando é que a instituição do casamento falha? Quando pessoas, ao invés de cumprir a vontade de Deus para o bem comum, estão pensando apenas de forma hedonista. Sabe o que é o hedonismo, né? Eu quero agora, eu quero meu prazer agora, eu quero minha vontade agora. Isso tem a ver com o tempo que eu disponibilizo para os meus filhos. Quantos filhos que estão clamando por um tempo maior desse pai e dessa mãe? Mas se esse pai e essa mãe não conseguem entender que o bem comum da família é mais precioso do que o seu momentâneo prazer, não conseguirá cumprir a vontade e o propósito de Deus. Quem vive propósito, irmãos, vive combinando o querer, o realizar com a vontade de Deus. Olhe para mim, quem não vive propósito não consegue, nem o sonho que nasce no seu coração, tem sonho que já nasce distorcido, sabia? Quem não vive propósito de Deus, já nasce o querer e a vontade de forma distorcida. Já que eu comecei a falar da política, é o que acontece na política, né? Sabia que tem famílias onde a família se prepara só e apenas só para a perpetuação do bem dessa família e não da coletividade? Por exemplo, alguém mora no interior e aquela cidade, aquele povoado ali, tem tudo para melhorar, mas não consegue melhorar, porque todas as pessoas que nascem daquela família, o pai já pensa, ó, você vai ser um advogado, você vai ser um médico, vai ser engenheiro, porque quando você crescer eu já quero que você beneficie a nossa família. Gente, como uma nação dessa vai prosperar? Não tem como prosperar. Porque ao invés da vontade de Deus trazer a bênção coletiva, essa pessoa, o seu propósito e sonho de vida é apenas para o seu núcleo. Eu espero que você esteja entendendo isso. Nós perdemos o nosso propósito de vida, irmãos, quando aquilo que Deus colocou para a gente abençoar a coletividade está sempre concentrada no nosso coração, na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo. Acabou o propósito. Porque Paulo diz que tanto o querer quanto o realizar combina com a vontade de Deus. E quando você está vivendo o seu propósito, nada mais importa.
Jesus fala disso de forma bem prática. A palavra diz que um dia Jesus, ao invés de ir por um caminho, para surpresa de todos, ele decidiu ir por um caminho bem estranho, que era o caminho da terra dos samaritanos. Os discípulos ficaram se entreolhando, por que ele está indo por aí? E ele está indo. Os discípulos perguntam, ô mestre, você vai para onde? Olha, a gente vai passar pela terra dos samaritanos. E olha, gente, que samaritano e judeu não se entendiam. Aliás, brigavam há séculos. Jesus chega no poço, você conhece essa história, né? Senta ali e diz para os discípulos, vão pegar comida. Eles já devem ter estranhado, porque quando Jesus dava essa missão, ele não enviava todos. Lembra da preparação da Páscoa? A palavra diz que ele só enviou 2. Mas nesse momento, quando Jesus sentou ali, né, à beira do poço, ele disse que todos deveriam ir pegar a comida. Eles já acharam estranho. Mas eles foram, obedeceram. Jesus ficou ali sozinho. De repente chega aquela mulher, começa a tirar água e Jesus faz a ela um pedido. Lembra? Você pode me dar água? E a mulher já toda carrancuda, cara fechada, diz para ele, como é que pode? Já cortou Jesus, né? Como é que pode você, judeu, pedindo água a mim, que sou samaritana? Tipo assim, né? A gente já briga há tantos séculos e você agora quer puxar uma conversa aqui. Nós judeus, nós samaritanos não nos damos com vocês judeus. Ao que Jesus responde, se você soubesse quem está pedindo água, você era que me pediria água, e eu te daria o quê? Água viva. A mulher que ainda estava toda armada, porque não queria conversa com aquele homem, disse para ele, então quer dizer que o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, porque esse poço aqui, foi nosso pai Jacó que cavou há séculos, há milênios, foi Jacó que cavou, o Senhor é maior que ele? Jesus disse para ela, se você conhecesse quem está te pedindo água, você entenderia que Jacó não é nada diante dele, e eu te daria água viva. E disse para ela, vá chamar seu marido, de forma proposital, né? Jesus foi lá e tocou na ferida dela. Vá chamar seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Ele diz, eu sei que você não tem. Você já teve 5. E esse que você pegou emprestado. Jesus agora começa a se revelar para aquela mulher, dizendo para ela, até hoje você tentou saciar sua sede em pessoas e relacionamentos. E Jesus começa então se revelar e revelar a vontade de Deus, já que a gente está falando de vontade, né? Porque propósito tem a ver com vontade. A vontade de Deus sobre a vida daquela mulher. A palavra diz que quando os discípulos estão chegando, Jesus está lá naquela conversa, naquela confabulação com a mulher, e revelando a vida dela. E a mulher está sem entender nada, né? Admirada. Jesus termina a conversa e os discípulos então oferecem a ele o quê? A comida. Toma, mestre. Você mandou a gente pegar comida e a gente veio trazer a comida. Ao que Jesus disse para eles, estou com fome não. E eles ficam pensando, será que alguém trouxe um lanche para ele? Aí Jesus então diz claramente. O que é que Jesus diz claramente? Abra a sua Bíblia, por favor. João capítulo 4, versículo 30. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse, tenham algo para comer, que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer, olha de novo a vontade aqui, gente. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então Jesus declara 2 coisas. Mestre, você não quer comer? Não, a minha comida, o que me satisfaz, o que me sustenta, o que me segura é fazer a vontade do meu Pai. Então, irmãos, se nós temos aprendido que propósito inicia o desejo no meu coração, é Deus quem gera. Eu realizo esse sonho, esse desejo, é Deus quem está gerando. Essa energia que me ativa para fazer algo, para ir para um caminho, para ir para um lugar, é Deus que gera tudo isso. Mas isso combinado com a vontade dele, Jesus está dizendo que essa é a comida dele. A comida do Pai. A comida dele é fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele está dizendo, o que me satisfaz, o que comanda a minha vida. Quando a gente está vivendo o propósito, irmãos, o tempo passa que a gente não vê.
A gente está vivendo o propósito, o que a gente está fazendo, a gente faz com tanta alegria, com tanta admiração, com tanta satisfação que a gente nem percebe o tempo passar. Porque é propósito. E Jesus deixa bem claro que combina com a vontade do Pai, e ele disse algo muito importante no final, né? Foi o quê? Ele diz: eu estou concluindo a obra do meu Pai. Isso quer dizer que quando eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida, combinando sonhos, desejos com execução, de acordo com a vontade de Deus, eu estou, me permita dizer isso, tá? Não me interprete mal não, mas eu estou ajudando Deus a concluir a obra dele. Porque ele nos deixou aqui nessa terra para isso, por isso que Paulo diz que nós somos como luminares. Já imaginou, gente? Nós vivemos num país onde aqueles que estão em autoridade entender, Senhor, Pai Celestial quer que pessoas tenham uma vida mais digna. Quando alguém precisar de um tratamento de saúde, essa pessoa vai lá num programa público e tem isso. Eu vou me esforçar para isso, para facilitar a vida dos meus irmãos. Já imaginou o que seria da nossa nação? Mas a pessoa na sua vida comum, a maioria, não vive o propósito. As pessoas vivem o seu egoísmo. Viver o propósito. Esses dias eu estava ouvindo um treinador, um rapaz que trabalha com formação de gente, e ele dizendo que ele já estava indo para o portão de embarque, e de repente alguém o abordou, e ele percebeu essa pessoa tão ávida, tão feliz, porque tinha encontrado ali, queria tirar dúvidas e tal, e ele percebendo já a fila andando, né, e essa pessoa ali fez duas perguntas que ele percebeu que não conseguiria responder apenas num resumo. E ele precisou ali numa fração de segundos tomar uma decisão. Ele tomou a decisão de adiar a sua passagem só para se dedicar em falar com aquela pessoa. E é um cara que fala para milhares de pessoas. Quando eu ouvi falar aquilo, eu pensei: esse cara entendeu o que é propósito. Irmãos, quando nós estamos vivendo o nosso propósito, nós entendemos que o Senhor nos usou para facilitar a vida dos outros. E isso, meu irmão, minha irmã, olhe para mim, é em todas as áreas e detalhes da nossa vida. Só que eu preciso reconhecer isso. Quando eu facilito a vida de alguém, já que Jesus disse que a obra dele era concluir a obra do Pai, quando eu entendo isso, a minha vida tem mais sentido. A minha vida tem mais razão de eu fazer o que eu estou fazendo. Se eu sou enfermeiro, eu entendo que Deus me chamou para aquilo. Essa semana eu fiz um exame. E aí, eu tenho muita dificuldade, gente, para pulsionar a veia. Como eu sou um paciente muito grande queimado, é muito difícil alguém encontrar a veia no meu braço. Então, quando alguém já levanta a camisa, a pessoa já diz: quer que tire aonde? Eu sempre digo: no braço direito, porque o braço esquerdo eu não consigo estendê-lo todo. E é uma dificuldade, uma dificuldade. Aí essa semana eu fui fazer, a moça colocou aqui aquele negócio que aperta, né? Aí nesse momento você já começa a respirar profundamente, né? E eu nem olho, né? Eu admiro demais aquelas pessoas que vão tirar sangue e ainda olham assim e vê a agulha. Eu nem olho, já olho para o lado contrário. E ali respirando, porque você fica nervoso, hein, Márcio? Aí as veias somem e tal. Eu lembro quando eu fazia cirurgia todos os dias, ainda na minha fase de recuperação. Era complicado demais para pulsionar. Esses dias eu estava falando com alguém da área de saúde, dizendo que onde você pensar, meu irmão, no meu corpo já pulsionaram veia, tá? No pescoço, no pé, no braço, em todo lugar já pulsionaram. Aí a menina colocou, apertou, já olhando para ela e aqui orando, né? Meu Deus, usa as mãos dela para achar de primeira. Porque isso é raro quando eu vou tirar sangue. E não era só um frasquinho não, eram vários. Aí, eu só aqui de relance, quando eu vi que e ela já tirou ali, né, a pontinha, já colocou as ampolazinhas, aí eu já relaxei. Oh meu Deus. Aí eu olhei para ela e disse: eu agradeço a Deus pela sua vida, viu? Você conseguiu de primeira. Sabe que na verdade, gente, eu estava dizendo para ela: você está sendo instrumento de Deus para facilitar a minha vida. Ela está vivendo o propósito dela. A vontade do Pai, irmãos, é que nós estejamos bem. Ouça,
Quando você é um instrumento de Deus para facilitar a vida de alguém, assuma isso. Você está vivendo o propósito, porque a vontade do Pai é que a gente torne a vida de alguém que está com a gente mais fácil. Irmãos, será que a gente consegue entender isso? A nossa responsabilidade em relação à nossa família, ao nosso casamento. Então, se Deus me uniu em aliança com alguém, e eu estou sendo o instrumento como marido, eu estou sendo o instrumento como esposa, para facilitar a vida de quem está perto de mim, eu estou cumprindo o meu propósito. Quando nós pais entendemos isso, gente, nós facilitamos a vida dos nossos filhos. Eu falava isso no culto das 7 da manhã e quero repetir isso para você. Eu louvo a Deus pela sua vida, pai e mãe. E quero ressaltar isso porque faz tempo que eu e a Dani, a gente ora muito, para que Deus nos dê a possibilidade de fazer um trabalho muito abençoador com pais e mães de crianças neuroatípicas. Nós entendemos o desafio de vocês. E nós louvamos a Deus por suas vidas. E entenda, o Senhor confiou a vocês uma nobre e linda missão. Eu falava isso, depois terminou o culto das 7 da manhã, aqui na frente com um irmão, daqui da nossa igreja. E ele dizia: pastor, eu sempre entendi a minha missão. E essa palavra só veio completar no meu coração. Amém. Porque, gente, só a questão de ser pai e de ser mãe, isso já muda a nossa vida, né? Lá em casa a gente tem 3. Eu estava lendo recentemente dizendo que um pai e uma mãe só voltam a dormir depois que um filho nasce, depois de 6 anos. Aí eu pensei, meu Deus, quando o Lael tinha 6, a Helena nasceu. Aí quando a Helena tinha 6, nasceu o Daniel. Só vou dormir daqui a 5 anos, direito. Eu não sei, gente, em 1 ano e meio, o que é deitar e dormir uma noite tranquila assim, sabe? Quando você fecha os olhos, você acorda de manhã, tá de manhã, eu não sei o que é isso, há 1 ano e meio. E agora que o Daniel está desmamando, aí que eu não sei isso. Mas se você perguntar para mim, pastor, tem peso nisso? No meu coração, não. Porque os meus filhos não atrapalham a minha vida. Eu sei que eles fazem parte de um propósito. E chegará um tempo que eles vão cuidar da vida deles. Mas hoje eu vejo que o Senhor me chamou para isso, então eu quero reforçar para você, pai, você, mãe. Tratando especificamente de pais e mães de crianças neuroatípicas. Louva a Deus pela sua vida. O Senhor te confiou com muito amor uma missão, e eu sei, porque, gente, quem não queria? Eu gostaria de deitar na cama e só acordar no outro dia de manhã com um sono completamente reparador. Eu não sei o que é isso, tem quase 12 anos. Acontece com você? E você está dormindo, daqui a pouco um filho ou filha aparecer lá puxando assim seu lençol? E você ou chama para a cama ou leva de volta para lá. É só isso que acontece comigo? Não, acontece com você também. Mas isso é ser pai e ser mãe. Ontem mesmo, eu tentando meditar nessa palavra e tentando fazer a palavra, e um me chama, papai, veja isso. Aí o que acontece? Quem ainda não descobriu o seu propósito, esbraveja e grita. Às vezes a criança está tentando trazer para você algo que está nascendo de criação na sua mente. Isso pode estar sumindo naquele momento. Entenda a sua missão. Entenda o seu propósito como pai e como mãe. Entenda que naquele grande dia, o grande rei, já vou falar sobre isso, ele vai chegar para todos nós e dizer: como foi que você cumpriu o seu propósito? Como foi que você aliou o que nasceu no teu coração e a tua realização com a vontade do Pai? Dentro da tua casa, dentro da tua família. É em tudo, gente. Imagina você que é motorista de Uber. Quando alguém faz uma chamada e você chega lá e essa pessoa diz para você: olha, eu estou muito atrasada, estou muito atrasado. Se você puder. E aí você vai, leva essa pessoa, ela chega a tempo no seu destino. Já imaginou? As palavras que ela pode nem dizer para você, mas que estão fluindo no coração dessa pessoa. Graças a Deus deu tempo. Quem foi que foi instrumento para essa pessoa chegar a tempo? Você. Porque às vezes, irmãos, olhe para mim. Quando a gente está vivendo um propósito, a gente não está vivendo o propósito
no final dele. A gente está vivendo a transição do propósito. Sabia que tem isso também, né? E é nesse tempo de transição do propósito que tem muita gente reclamando e vivendo a amargura. Quer ver como é isso? Deus tinha reservado para José o governo do Egito. Ele tinha que sentar no trono de governo para ser governador do Egito. Aí Deus dá um sonho para ele. Ele ainda é um adolescente, lá na casa do seu pai, incompreendido pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. O que Deus tinha reservado para ele como propósito era o trono do Egito. Só que ele precisava viver o quê? O seu propósito numa fase de transição. E eu quero me direcionar para você. Que às vezes a gente está vivendo a fase de transição e a gente está reclamando sem entender que o processo da transição é que vai levar a gente para a conclusão do propósito. Vocês conhecem a história. Os irmãos vendem ele como escravo. E José vai parar como escravo, não como governador. Tá, gente? Como escravo lá na casa de Potifar. E o que ele faz? Nessa fase de transição, ele vive o seu propósito na íntegra, com fidelidade, sem arredar o pé dos seus sonhos e da sua vontade combinada com a vontade de Deus. A palavra diz que lá na casa daquele homem ele foi a sua melhor versão. Ele governou aquela casa a ponto daquele homem não se preocupar com nada, entregava tudo na mão dele. Mas era uma fase de transição. Ele era um escravo, mas quem entende propósito, ao invés de reclamar, vive as fases de transição. Sabe esse exemplo que eu trouxe agora? Eu quero reforçar, porque possa ser que nessa manhã eu esteja falando para você que está nessa fase de transição. Você que está, por exemplo, trabalhando como Uber, mas é uma fase da sua vida. Você tem a certeza e a convicção que é apenas uma parte do processo. Viva essa fase de transição. Porque o propósito se conclui, gente, quando a gente é fiel na fase de transição. A vontade de Deus foi isso que José fez. Não queria estar na casa de Potifar, José, não queria. Veio para cá por opção e por escolha? Não, foi meus irmãos que me mandaram para cá, mas eu vou cumprir o meu propósito aqui. Deus olhou para ele e disse: ô servo bom e fiel, já já essa fase de transição acaba. Aí vocês lembram da história, né? A mulher inventa algo sobre ele, ele vai parar na cadeia. Sofreu um falso testemunho, foi injustiçado, aí agora ele é jogado na cadeia. A cadeia era o destino dele? Não, era só uma fase de transição. O destino dele era o trono do governo do Egito. Lembra que a palavra diz? Que lá na cadeia passou um tempo e era ele quem administrava todos os presos. O carcereiro entregava na mão dele a chave para ele cuidar. Já imaginou, gente? José amargurado, reclamão. Vocês lembram que Paulo falou, né? Ele diz que quem não combina querer e realizar, ou seja, desejo, sonho com realização, a vontade de Deus, vai viver o quê? Reclamando. Quem não entende que propósito tem fase de transição, vai reclamar. E quantas pessoas que eu conheço que vivem uma vida profundamente amarga, porque hoje você não está vivendo exatamente aquilo que um dia você sonhou. José agora dentro de uma prisão, colocado com injustiça, não tinha planejado estar ali. A palavra diz que ele era quem administrava todo aquele ambiente, cumprindo um propósito na fase de transição. Até que um dia, vocês conhecem a história, Deus o alça, né? E traz ele para ser governador do Egito. Gente, quem vive propósito é afiado nas palavras. Quem vive propósito, o coração, ele é tão pleno para viver a vontade de Deus, que você se sente à vontade. Gente, eu acho demais. A palavra diz que quando ele chega diante do faraó, que o faraó diz assim: ó, eu tive 2 sonhos. Um falava de vacas magras que comiam vacas gordas. Outro falava de espigas de trigo magras e mirradas que engoliam as espigas que estavam bem cheias. E José disse para ele: ó, eu já sei qual é a interpretação. A interpretação é que você vai ter 7 anos de muita fartura. Se prepare para isso, porque você vai ter 7 anos de muita escassez. Ele trouxe o quê? O que o rei pediu para ele fazer, que foi a interpretação. Só que como ele sabia que tinha um propósito, ele disse: mas eu te dou um conselho, rei. Haha, gente, quem tem propósito nunca fica no raso, sempre vai além. Mas eu te dou um conselho. Eu acho
que é melhor o Senhor escolher alguém muito bom com administração, para que nesses 7 anos de fartura você faça um celeiro muito grande, você armazene, você colete muito trigo, muita cevada, se preparando para os tempos de escassez, os tempos de fome. O rei não chamou ele para isso, gente. O rei só o chamou para interpretar o sonho. Mas ele sabia, né, que estava vivendo apenas uma fase de transição. Quantas pessoas, irmãos, que estão num trabalho, num emprego que não é aquilo que você sonhou para esse momento da sua vida. E ao invés de você prestar um bom serviço cumprindo seu propósito, o que você tem feito é reclamar. Receba essa palavra com amor no teu coração. Unir sonho e realização à vontade de Deus, gente, é cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Só que eu preciso entender que tem a fase de transição. Foi assim que José viveu. É naquele momento, né, que o faraó olha para ele e diz: quem mais eu poderia encontrar tão preparado que esse menino aí? Quem mais? Eu nem pedi essa opinião dele. Ele não está com o coração amargurado. Ele não está com a vida amargurada porque foi injustiçado. E ele sabe que está vivendo uma fase de transição no seu propósito. Então é você. É nesse momento, né, que José é alçado da prisão para o governo do Egito. Por quê? Porque entendia qual era o seu propósito. Eu quero encerrar ressaltando o que Jesus falou. Ele disse: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aí ele termina dizendo o quê? Concluindo a obra dele. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos vivendo a vontade de Deus, os nossos sonhos, querer, né? Nas nossas realizações, efetuar, nós estamos concluindo o trabalho de Deus. Foi isso que Jesus disse. E creia, haverá um dia em que todos nós, independente se você acredita em Deus ou não, sabe você que diz assim: ah, pastor, isso aí que você está dizendo, não acredito não. A palavra até é razoável, mas eu não acredito não. Não acredito em Deus, eu tenho as minhas crenças. Sabe o que é que a palavra diz que Deus, quando olha para a gente assim, Ele faz? A palavra diz que Ele dá nos ombros. Sabia que a palavra diz isso no livro dos Salmos? Que Deus olha para pessoas que dizem: ah, não acredito no Senhor não. A palavra diz que Deus olha e faz assim. Tipo assim, não depende de você para acreditar. Mas uma coisa é certa: chegará um dia em que todos nós, grandes e pequenos, quem acreditou e quem não acreditou, quem foi fiel e quem foi infiel, vai chegar diante do grande rei. E a palavra diz que ele vai pedir conta. Pedir conta de quê, pastor? De tudo aquilo que nasceu no nosso coração e tudo aquilo que a gente realizou a partir daquilo que nasceu no nosso coração. Ele vai pedir conta. E Mateus capítulo 25 diz que todos nós, grandes e pequenos, de todas as eras, de todos os tempos, estarão diante do grande rei. E ele vai dizer para mim, para você, para Hitler, para Mussolini, para Pol Pot, para seu avô, para seu bisavô, para Bolsonaro, para Lula, para Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, ministros dos tribunais de todos os mundos. Ele vai olhar para a gente e dizer: o que você fez com o que eu te entreguei? O que você fez? Você entendeu isso como propósito? E eu quero convidar você para a gente ler e encerrar Mateus capítulo 25, versículo 31. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 31. Diz assim a palavra: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial. É o próprio Jesus que está falando isso, tá, gente? Todas as nações reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, necessitado de roupa, ou enfermos, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, que vocês deixaram de fazer algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Amém. Tem gente que olha esse texto, gente, e acha que Deus está proferindo, né, através de Jesus, uma palavra apenas para a gente ter um vislumbre sobre a importância de caridade. Não, gente, isso aqui não tem a ver com caridade. Porque tem gente que acha que é assim. Não, então eu acho que a minha salvação depende da caridade. A caridade faz parte de quem já é salvo. É assim que Tiago diz, né? Eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então quem já é salvo já tem que ter boas ações. Mas entenda, o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo: olha, quando vocês concluíram a obra do meu Pai na vida de alguém, vocês estavam vivendo o propósito. Então pode entrar no reino do meu Pai, porque quando o meu Pai deixou tudo pronto e deixou vocês para serem facilitadores na vida de alguém. Então, meu irmão, você que é médico, você que é médica, quando você toca a vida de alguém positivamente, naquele grande dia o Senhor vai olhar para você e dizer: eu deixei para você uma obra, uma missão, e você facilitou, você ajudou. Você não pensou apenas em você. Isso é cumprir propósito, gente. Cumprir propósito é quando eu penso que naquele grande dia o mestre vai olhar para mim e dizer: e aí, Zoa, quantas vidas você tocou positivamente, concluindo a obra do meu Pai, porque nasceu no teu coração e se realizou com as tuas mãos a vontade do meu Pai. O que você fez? Você conseguiu entender o meu propósito. Entender o propósito, meu irmão, é começar a perceber se a minha vida está combinada, aliada com a vontade do Pai Celestial e realizando a obra dele. Por isso a cobrança naquele grande dia será exatamente essa: para mim, para você. O grande rei vai dizer: olha, pode entrar nas delícias do reino do meu Pai, que já está preparado para vocês, na fundação do mundo, porque eu dei a vocês uma missão. Você foi um bom marido, você foi uma boa esposa, você preparou a próxima geração, você foi um pai e uma mãe abençoados. Seus filhos foram abençoados pelas obras das suas mãos. Pode entrar no reino. Irmãos, quem não descobriu o propósito não entende que tem a ver com as outras pessoas e não com a gente. É isso. Eu espero que nessa manhã você saia daqui desse lugar com o teu propósito assim latente no teu coração. Eu quero trazer uma palavra para você, jovem, adolescente, que ainda está no tempo de escolher sua profissão. Descubra o seu propósito. Aliás, falava isso no culto das 7 da manhã. Todo jovem, adolescente e junior
antes de escolher o que vai cursar, deveria ler esse livro. Deveria. Isso vai mudar a tua vida. Esses dias eu estava assistindo com a minha filha uma YouTube que ela gosta, e nós pais precisamos garimpar bem, né? Que as nossas crianças assistem. E eu fiquei muito feliz, porque dentre vários vídeos, né? Você sabe que esses youtubers, eles mostram a intimidade da família. Quando eu olhei em cima da cabeceira da mesa daquela menina, estava esse livro aqui. Era de uma família católica. O que eu percebi, lá na comunidade dela, ela está sendo ensinada a descobrir o propósito dela. Gente, a chance dessa menina ser muito bem sucedida é muito grande. Quando a gente descobre o nosso propósito, a gente é a nossa melhor versão nos processos de transição e quando Deus nos coloca. Porque tem muita gente que se perde, né? Quando Deus coloca essa pessoa no lugar para cumprir o seu propósito. A gente consegue ser fiel à vontade de Deus nas transições e no lugar onde Deus escolheu para a gente estar. Eu convido você a ficar em pé no seu lugar. No nome de Jesus. Eu te convido nessa manhã a pensar sobre o teu propósito. O sonho que está começando a nascer no teu coração combina com a vontade de Deus? Você que tem um sonho e esse sonho você está maturando ele há um tempo. A palavra diz que ele efetua em nós o querer, a vontade, o desejo, o sonho e a realização de acordo com a vontade dele. Teu propósito de vida tem que ter isso. O Senhor nos chamou para isso. Quando Deus olha para você, Renato, Ele vê que você tem um propósito para ajudar Ele a cumprir a obra dele aqui na terra. Continua nisso. Deus olha para você, Chevine, Deus te escolheu para facilitar a vida das pessoas. Esse é o teu propósito. No momento você está criando ali um sistema que nem cantando você está, nem lendo a palavra. Mas há uma ambiência, uma atmosfera espiritual sobre a tua vida, porque aquilo vai abençoar a vida de outra pessoa. Cumpra o seu propósito. Esses dias eu atendi um jovem que trabalhava numa financeira, e esse jovem dizia: pastor, eu não estou muito satisfeito no ambiente onde eu estou. Eu sei que eu preciso do meu emprego, mas eu percebo que aquele lugar onde estou, eu sou muito instigado a fazer pessoas pegarem empréstimos que as pessoas nem podem pagar. Então eu estou muito tendido a não continuar ali. Eu olhei para ele, não falei, estou falando isso agora, mas eu olhei para ele e entendi. Esse aí entendeu o propósito. Porque às vezes, irmãos, nós estamos fazendo certas coisas na nossa vida que a gente diz assim: ah, pastor, mas isso todo mundo faz. Se eu não fizer, outro vai fazer. Esse não é nosso padrão, irmãos. O nosso padrão é concluir sonho, desejo, realização com a vontade de Deus. O Senhor está te convidando a pensar nisso nessa manhã. Você que é enfermeiro da área de saúde, você que é médico, quando você pulsionar a veia de alguém, lembre do pastor Zoar, tá? Faça isso com destreza, hein, Márcio? Faça isso com destreza e entende. Eu estou facilitando a vida dessa pessoa. Quando você, meu irmão, estiver dirigindo o seu carro, o seu Uber, e alguém conseguir chegar no horário, essa pessoa vai estar grata a Deus. Sabe quem é que lá nos céus Deus vai estar olhando na conta de recompensa? Você. Mesmo que seja uma fase de transição que você esteja vivendo. Você que é engenheiro, quando alguém te apresentar um projeto, você olhar para esse projeto, você que é arquiteto, alguém te apresentar um projeto e você conseguir dizer: meu Deus, que bênção, fez exatamente como estava no meu coração. Você fez parte da obra de Deus para facilitar a vida de alguém. Você consegue entender isso? O propósito é isso. Nasce no meu coração, é Deus quem ativa. Realizo, é Deus quem está ativando, de acordo com a vontade dele. Isso é propósito. Vamos orar. Nós precisamos de Ti, meu Deus. A Tua palavra diz que o Senhor nos colocou aqui nesse mundo como luzeiros, como luminares, como faróis. Em meio a uma geração, meu Deus, de pessoas egoístas, hedonistas, pessoas que os seus sonhos, suas vontades têm a ver apenas com o seu próprio estômago. O Senhor chama um povo que a Tua palavra diz que é diferenciado para que os seus propósitos de vida, para que os seus projetos, para que os seus sonhos possam iluminar um número cada vez maior de pessoas. Nos ajude, meu Deus, nas fases de transição e também nos lugares onde o Senhor já nos colocou, a vivenciarmos o nosso propósito. O Senhor é quem sonda o nosso coração.
e declaramos, meu Deus, que dependemos de Ti e da Tua vontade sobre a nossa vida. Sonda o nosso coração e nos ajude, meu Deus, a cumprir o Teu propósito aqui nessa terra. Primeiro na nossa família, primeiro na nossa casa, no nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre aqueles que amamos. E depois, meu Deus, que a nossa proposta de vida seja de bênção, de bênção, de bênção para outras pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. No nome de Jesus. Diga isso para o Senhor. Usa-me, meu Deus. Usa-me, Senhor, como um farol. Usa-me como um farol que brilha à noite, Ponte sobre as águas. Sabe, você que está vivendo o momento da sua família, quando essa família ela está assim, ó, desfacelada, quando essa família ela não está conseguindo se entender, o Senhor quer te usar como ponte. O Senhor quer te usar como ponte, da forma que o agrada. Oh, meu Deus, da forma que te agrada. Usa-nos como um farol, como instrumento de bênção, como um farol. Levante as suas mãos e declare isso. Esse é o meu propósito, meu Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te encher nesta manhã. Deixa Ele te revelar o teu propósito nesse tempo. Mesmo que você esteja vivendo uma fase de transição, deixa Ele revelar no teu coração. Desde o nascimento do sonho, da vontade, do desejo, até a realização. Tudo combinando com a vontade de Deus. Usa-me. Oh, meu Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, meu Deus. Sonda-me, transforma-me. Peça isso em relação à tua família. Peça isso em relação à tua profissão, ao teu empreendimento. Peça mais uma vez, sonda-me. Quebranta-me, meu Deus. Transforma-me, meu Deus. Águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Abençoa quem está perto de você e diga para essa pessoa: você é um farol. O Senhor quer te usar. Cumpra o seu propósito. Diga isso no nome de Jesus. Vamos para casa na bênção do Senhor. Vamos para casa debaixo da graça dele. Vá para casa com essa palavra. Olhe para todos os lugares onde Deus te colocou. Há um propósito que você está aí. Mesmo se for uma fase de transição. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos por esse tempo tão precioso. Obrigado pela tua palavra, que nos impulsiona, que nos instrui, que nos edifica. Essa palavra, meu Deus, que ativa no nosso coração, como a tua palavra que lemos nesta manhã nos diz, tanto querer quanto realizar. Obrigado por isso. Nós queremos combinar tudo isso, a tua vontade.
cumprindo o teu propósito nesta terra, concluindo a obra do Pai nesta terra. Te agradecemos por isso. Nos dá uma semana muito abençoada. Amanhã, meu Deus, é feriado aqui em Aracaju. Que o Senhor dê um tempo muito precioso para cada família. Que seja um tempo de descanso, que seja um tempo, meu Deus, de paz, e que essa família desfrute deste tempo, no nome de Jesus. Proteja e guarde cada família, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz. Amém e amém. Antes de ministrar a bênção apostólica, quero agradecer a Deus pelas famílias das crianças que hoje foram apresentadas. Que Deus abençoe vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui. Essa casa é do nosso Pai, então é a casa de vocês também. Deus abençoe. Obrigado, meu Deus, te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Uma ótima semana, um bom feriado, bom descanso.